Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 3 e versículo 2. Mateus capítulo 3 e versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Porque está próximo o reino dos céus. E quando a palavra de Deus está falando da importância do arrependimento, e semana passada falei bastante sobre a questão de arrependimento, o arrependimento sempre é a ignição da mudança. O arrependimento sempre é a ignição para que a gente experimente coisas novas, para a transcendência da nossa mente, para irmos além, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O arrependimento é fundamental. Sem arrependimento nós não avançamos. Mas Jesus disse: arrependam-se, mudam a maneira de pensar. Metanoia, aquela palavra que eu tenho ensinado tanto para vocês. Tenham uma metanoia, mudem a maneira de pensar, porque o reino está próximo. Jesus estava dizendo não próximo em tempo, mas próximo em distância. Está perto, está acessível. O reino está acessível. E quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, nós agora fizemos parte desse reino, porque Ele disse: o reino não está aqui ou acolá, o reino está em vós, está dentro de vós. Quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o reino de Deus está em nós, o reino de Deus começa a habitar em nós. E o que é o reino? O reino de Deus é todo lugar que Deus governa, que Deus é o Senhor. Então o reino de Deus é onde o Senhor governa. Se o Senhor governa nas nossas vidas, as nossas vidas então pertencem ao reino de Deus. Mas mesmo que nós estejamos numa religião, que nós estejamos na igreja, na célula, se Deus não governa a nossa vida, então nós ainda não estamos no reino, porque Ele não é só o Salvador, Ele é o nosso Senhor. Então se nós ainda não deixamos Ele guiar os nossos passos, nós ainda não estamos no reino. Se nós ainda não temos a prioridade de estar com Ele, então ainda não estamos no reino. Porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar, tenham prioridade o reino, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós priorizamos, quando é o maior valor para nós, o reino, então agora nós vamos viver isso nas nossas vidas. E nós fizemos do reino um valor, e todo valor vai gerar um hábito. Então é um hábito. Para mim é um hábito buscar a Deus. Para mim é um hábito cultuar a Deus. Para mim é um hábito servir a Deus. Não é um peso, é um hábito, porque é um valor. E aquilo que é valioso para você, você prioriza. É uma prioridade, é um valor para a tua vida. E agora você consegue então dizer: não é um peso, é um valor. Então eu faço tudo porque eu entendo que eu buscando dessa forma eu vou receber. Então nessa perspectiva do reino, tenho ministrado, querido, e tenho falado sobre os 7 inimigos da terra prometida. E hoje, quando nós falamos do reino, há muito tempo, ou muitas vezes entendemos que o reino de Deus é composto pela igreja, ou a igreja faz o reino de Deus, ou a igreja é o reino de Deus. Não, a igreja é a plataforma do estabelecimento do reino. A igreja é embaixadora do reino, é por onde Deus vai estabelecer o reino, por onde Deus vai estabelecer os valores do reino. Mas o reino de Deus não é composto só pela igreja. O reino de Deus, ele tem que tocar em todas as áreas de influência da sociedade. O reino de Deus precisa, os valores do reino precisam estar em cada área da sociedade, em cada lugar. Por isso que nós vemos que o reino de Deus, ele é composto pela religião, pela família, pelo governo, pelas artes de entretenimento, pelos negócios, pela educação e pela mídia. O reino de Deus precisa ter os seus valores em cada uma dessas áreas de influência da sociedade. Por muito tempo, os cristãos, eles acabaram tirando essa perspectiva e dizendo: vamos ficar aqui na igreja porque o mundo é do maligno e pronto. Mas não foi isso que Jesus ele disse. Ele disse: discipulem as nações. Jesus disse: discipulem as nações, ide fazei discípulos de todas as nações, ou discípulos às nações. Nós precisamos ir,
fazer aquilo que Jesus mandou. Assim como Deus havia entregado a terra prometida para Israel. Israel tinha a terra que manava leite e mel. E é uma forma figurativa da gente entender do destino que Deus tem para as nossas vidas. Diga comigo, Deus tem um destino glorioso para mim. Diga mais forte, Deus tem um destino glorioso para mim. A palavra dele diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não penetrou em coração humano aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus tem coisas tremendas para fazer na tua vida, amém? Ele tem coisas grandes para fazer. Ele tem uma terra prometida, Ele tem uma terra que manda leite e mel para você. Ele tem uma terra que você vai se deleitar de bênçãos, amém ou não? Assim Israel precisou tomar a sua terra prometida. E havia uns 7 inimigos naquela terra, como eu tenho ensinado, e hoje estou na 4ª ministração dessa série. Nós já falamos dos hititas, os heteus. E heteus significa terror, pavor, medo, que age no monte da mídia, que age na área da mídia, trazendo muitas vezes pânico e medo sobre as pessoas, porque o medo, ele escraviza, ele manipula. O medo faz com que as pessoas fiquem paralisadas, o seu coração fica derretido, não consegue mudar, não consegue avançar, e essas notícias de morte, de destruição paralisam. Mas quando nós entendemos isso, nós nos movemos pelas boas notícias, e o Evangelho é boas novas. Por isso, queridos, o antídoto para os hititas, que é o primeiro povo que Israel teve que enfrentar, e hoje nós como igreja também enfrentamos as más notícias, todos os dias somos como metralhados de más notícias. Como que nós rompemos, ou como que nós vencemos as más notícias? Com boas novas, com boas notícias. Por isso eu tenho mobilizado um movimento chamado Movimento Boas Novas. Eu quero agradecer aqueles que estão compartilhando nas suas redes sociais e colocando a hashtag Movimento Boas Novas. Quero te convidar a você fazer parte desse movimento. Coloque um versículo, grave um vídeo com versículos, e todos os dias, por um mês pelo menos, poste um versículo e coloque a hashtag Movimento Boas Novas, porque nós combatemos as más notícias do inferno com as boas novas do Evangelho. Quem está comigo, diga amém, diga glória a Deus. Então nós falamos do primeiro dia dos hititas, no segundo dia falamos dos girgazeus, e girgazeus significa vivendo em solo arenoso, moradores do barro, da lama, do pântano, e esse está conectado ao monte do governo, aonde toda a corrupção que tem andado pelo governo é influenciado por esses inimigos, por esses gigantes que se levantam, muitas vezes trazendo essa corrupção, porque representa o orgulho, representa todo o orgulho da vida, e que leva muitas vezes a gente a cair nas ambições terrenas, e pelas ambições terrenas, e nós vencemos os girgazeus através da humildade e do servir, amém? Diga humildade e serviço. O terceiro povo que Israel teve que vencer foram os amorreus, que significa montanhês, orgulho, rebelião, altivez, vanglória, amargura e rebeldia. Foi a nação que mais trouxe resistência àquilo que o povo de Deus conquistaria, ou a nação que mais tentou impedir o povo de Deus de conquistar. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos ser pessoas que temam ao Senhor, e o temor do Senhor nos leva à sabedoria, e a sabedoria é o objetivo da educação. Então esses amorreus estão influenciando o monte da educação e trazendo o orgulho pelo conhecimento. Você nunca viu pessoas se orgulhando do seu conhecimento, se orgulhando do seu diploma, se orgulhando daquilo que conquistaram e querendo se achar mais do que os outros por aquilo que conhece? Ninguém é mais do que ninguém porque conhece mais, querido. Ninguém é mais do que ninguém por causa disso. Mas muitas pessoas se orgulham, e muitas pessoas acabam, sabe, como arrotando um orgulho em muitos lugares, mas impedem de também ver de forma diferente, porque muitas vezes estão bitolados a pensar somente com a razão, e a educação nos formou dessa forma. Pensamos somente com a razão, mas a fé não se limita à razão, Deus não se limita à razão, e por isso que as pessoas estão sempre tentando entender Deus através da razão, e por isso muitas pessoas não se dobram
diante desse pensamento, não se dobram diante da questão de não compreender Deus com a razão, mas Deus está muito além da razão, e por isso precisamos de metanoia, e por isso precisamos ir além, e por isso precisamos romper, precisamos viver coisas novas. Amém, queridos? Louva a Deus porque o Senhor tem colocado um homem que teme a Ele no ministério da educação da nossa nação nesses dias. É incrível porque algumas mídias colocaram como indignados, primeiro, teólogo, e depois foram colocando todo o currículo, e eu fiquei impressionado com toda a preparação desse homem, com doutorado, mestrado, várias pós-graduações, e ele sim é teólogo. E a ciência, queridos, tenta dizer como que um pastor, como que um teólogo vai influenciar a educação. Querido, a educação sempre foi influenciada pela teologia, porque a educação veio da teologia. Todas as ciências surgiram da ciência à teologia. Então não é como a teologia está na ciência, é como a ciência está na teologia. Porque primeiro começou a se estudar a Deus e foram surgindo as outras ciências. Só que as pessoas tentam inverter. As universidades, e muitas universidades do mundo começaram dentro da igreja, de uma denominação. Por isso, muitos tentam denegrir, querido, desfazer dos cristãos. Mas a verdade é que a educação deve ao cristianismo. O rompimento, o crescimento, o ocidente deve ao cristianismo. Todo o crescimento, tudo que tem acontecido. Eu gosto muito de uma história que fala a respeito, uma história verídica, a respeito de um fechamento de ano de uma das universidades americanas. Eu não sei se é Harvard, é uma delas, porque a grande maioria delas foram fundadas dentro das igrejas, como eu falei para vocês, surgiram de dentro das igrejas. E no final do ano, então chamaram um doutor para dar uma palestra. E estavam reunidos todos os alunos da universidade ouvindo aquele professor que tinha vários mestrados, doutorado, várias graduações. E ele palestrou durante 2 horas. E durante as 2 horas ele bateu em Jesus, ele bateu na igreja, ele bateu na fé cristã. E segundo as teorias dele, ele veio tentando desfazer de toda a fé cristã. Quando ele terminou as suas 2 horas de palestra, um moço bem no fundo do auditório estava comendo uma maçã, e de uma forma deselegante, ele comendo, com a boca cheia, começou a falar: professor, eu tenho uma pergunta. Quando o professor perguntou se havia uma pergunta, ele disse: eu tenho uma pergunta. E ele disse, ainda com a boca cheia, ele disse: eu não tenho todo o estudo que o senhor tem, toda a preparação, doutorado, mestrado e tudo mais, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Essa maçã que eu estou acabando de comer agora, ela é doce ou ela é azeda? E o professor olhou para ele de uma forma sarcástica e disse para ele: olha, eu não posso te responder essa pergunta, porque eu não provei a maçã. E ele disse: exatamente, professor, o senhor não pode falar de Jesus porque o senhor nunca experimentou a Ele. Eu experimentei e eu sei que Ele transforma vidas, que Ele muda história. Queridos, não há educação no mundo que possa explicar a experiência de encontrar Jesus. Nada pode explicar a experiência de ser transformado por Jesus, e ninguém pode roubar a tua experiência. Pode ser, querido, o João ninguém que converteu, mas quando ele converte, Jesus muda a história dele naquele momento. Ele pode nem saber o alfabeto, ele não pode não saber nenhuma letra, mas quando Jesus vem, não há estudo ou não há estudioso que pode mudar aquela história ou comprovar aquilo que Jesus fez, porque Jesus, Ele não vai respeitar o teu diploma. Quando Ele vem para transformar qualquer vida, qualquer lugar e qualquer circunstância. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é poderoso para mudar, e Ele está mudando a nossa nação, e o Brasil será uma nação que teme ao Senhor em todo o tempo. O Brasil discipulará as nações, e não há inferno que vai impedir isso de acontecer. Ao avivamento do Brasil. E espere, querido, porque nos próximos dias nós veremos, e nessa década, a maior colheita de almas da história.
Aqueles que querem fechar a igreja vão ficar envergonhados, porque a igreja vai entrar em cada lugar, em cada universidade. A igreja e os discípulos do Cordeiro vão entrar no Congresso, vão entrar em cada lugar de autoridade dessa nação. E se você crê, como fazia tempo que eu queria falar isso, se expressa aí comigo. Eu acho que pode ser melhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Não há principado morreu que vai parar o reino de Deus. Diga amém. E hoje nós vamos bater no outro. Você está pronto? Cada domingo tem sido uma surra. Vamos para outro inimigo. Hoje nós vamos falar dos cananeus. Diga comigo, cananeu. Era o quarto povo que Israel tinha que enfrentar. Cananeu também era um povo descendente de Canaã. Cananeu em hebraico significa comerciante. Comerciante e traficante. Também significa ser humilhado, derrubado ou estar sob sujeição. Estar sujeito. Canaã é entendido como inclusão a algum tipo de benefício financeiro. Leite e mel. A terra de Canaã era a terra do leite e mel. Cana significa zeloso. Zeloso. Mas muitas vezes traz uma denotação para coisas de derrota, de miséria, de pobreza, de ganância. Porque veja que é um comerciante e traficante, levando muitas vezes para a pobreza, a ganância e a miséria. Os cananeus estão na montanha das finanças. Os cananeus eles estão lutando na montanha dos negócios para tentar impedir que a gente avance nessa área. E ele está com um zelo excessivo em seu comércio e tráfico para levar as pessoas à pobreza, à escassez, à miséria. Então o primeiro propósito dos cananeus, preste atenção e anote, escreva para você não perder depois. O primeiro propósito dos cananeus é levar todos à pobreza e não à provisão de Deus. Olha aqui para mim, querido. Quando você está indo à tua terra prometida, você vai enfrentar os cananeus que vão tentar fazer com que você vá à pobreza e que não dependa de Deus na tua caminhada, que não dependa de Deus para prover as tuas necessidades. Então esses cananeus de ganância se opõem a qualquer um que viva à disposição de Deus, que queira viver o reino de Deus, que queira depender da provisão do Senhor. Lembre que um dos nomes de Deus é Yahvé Jiré. Alguns gostam de chamar Jeová Jiré. Diga comigo, Yahvé Jiré. E o que significa Yahvé Jiré? O Senhor é o meu provedor. Vamos proclamar juntos, querido. Levanta a tua mão e diga: o Senhor é o meu provedor. Diga de novo: Yahvé Jiré. O Senhor é o meu provedor. Amém? Queridos, muitas vezes, a função dos cananeus é impedir que nós saibamos e dependamos de Deus como nosso provedor. Que a gente tire os olhos do nosso Deus como nosso provedor, e que a gente acabe sucumbindo diante das ofensivas do inimigo contra as nossas vidas. Os cananeus, eles querem que a gente perca essa percepção, esse entendimento que o Senhor é o nosso provedor. Não importa a dificuldade, não importa as crises, o Senhor é o nosso provedor. Diga comigo: não importa a crise, o Senhor é o meu provedor. Você crê nisso, querido? Amém? O Senhor é o meu provedor. Então, para os cananeus, ou vivemos sobre a bandeira da desesperança financeira, onde não temos esperança nenhuma mais, que as coisas mudem, que as coisas aconteçam, que rompamos, ou vivemos na bandeira da euforia financeira. É outro lado, aqueles que estão euforicamente atrás de finanças, e quase que idolatrando finanças, crendo e só olhando cifras à sua frente. E exatamente isso que os cananeus querem: ou que a gente perca a esperança de prosperar, ou que a gente acabe
idolatrando as finanças. São as duas funções. Então, quando escolhemos a Deus, o Jeová Jiré, o Iavé Jiré, escolhemos a provisão do Senhor, e Ele vai prover todas as nossas necessidades. Queridos, o coração de Deus é ver cada pessoa, cada nação viva sob a sua disposição. Ele se deleita em prover os seus filhos. Diga comigo: Iavé Jiré se deleita em prover os seus filhos. Quem é filho de Deus aí, diga amém. Então diga de novo: o Senhor provedor se deleita em prover os seus filhos. Amém, queridos? Então, o primeiro propósito desses espíritos cananeus, desses inimigos da terra prometida, é te impedir que você saiba que Deus é o teu provedor, que você mantenha a tua expectativa em Deus, que você mantenha focado em Deus. Segundo, os espíritos cananeus, eles querem nos levar à ganância. A ganância, ela leva à pobreza, queridos, enquanto a gratidão é que leva à prosperidade. A gratidão é que vai nos levar à prosperidade. Mas muitas vezes acabamos caindo nesse terreno que é a ganância. Então os cananeus, eles se opõem a Deus, se opõem a nós, e muitas vezes nos colocando sobre um estresse constante de precisar cada vez mais, sem nunca se contentar. Sabe, quando nós estamos sempre mais e mais e mais e não nos contentamos, e não temos um coração grato com o que nós temos, esse pode ser um sinal que os cananeus estão nos influenciando. Porque, querido, se nós queremos viver mais, o princípio do reino é: seja grato pelo que Deus tem te dado. Você quer viver mais? Expresse gratidão. Seja grato por aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão. Seja grato por aquilo que o Senhor tem feito para você. Ah, mas Deus tem mais para mim. Tem, é verdade. Mas se você não for grato por aquilo que Ele colocou na tua mão, você não vai alcançar o mais que Deus tem para ti. Vou falar de novo. Se você não for grato por aquilo que Deus colocou na tua mão e não expressar gratidão por isso, você nunca vai alcançar mais. Mas Deus não tem mais para mim? Tem. Mas a chave que leva você a ter mais é a gratidão. E a gratidão precisa ser expressada em palavras, em atitudes. Precisamos ser gratos. Então muitas vezes nós estamos debaixo dessa opressão, desse estresse. Então esse é o objetivo que os cananeus trabalham. E muitas vezes os cananeus da ganância abrem a porta para que venhamos experimentar o outro espírito cananeu, que é a pobreza. Tanto a pobreza quanto a ganância são influenciadas por esses espíritos quando estamos andando em direção à nossa terra prometida. Ou nos tornamos pessoas que perdem a perspectiva de prosperar, como eu falei, ou que perdem, ou que se tornam gananciosos e que vivem somente por essa expectativa. E é incrível, querido, como muitas pessoas se convertem e se tornam gananciosas. As pessoas que não tinham nada, mas converteram e se tornaram gananciosos. Porque quando nós conhecemos o Senhor, Ele vai nos prosperar, Ele vai abrir as portas para nós, mas nós não podemos nos deixar dominar pela ganância. Os mesmos espíritos que causam pobreza na África, eles fazem com que os ocidentais se percam espiritualmente no materialismo. Os mesmos cananeus que levam nações à miséria, fazem com que muitos no ocidente se percam no materialismo, olhando só para o que é material. Esses dias eu falei e quero repetir: lembre, querido, que dinheiro não é riqueza. Dinheiro não é sinônimo de riqueza. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo mordomo. Quando você faz do teu dinheiro um servo, que serve a Deus, excelente. Mas quando o dinheiro se torna um senhor para a tua vida, é um problema. Está pregando contra o dinheiro? Não, não estou pregando. Você vai entender toda a perspectiva do que eu estou falando. O que eu estou te dizendo é que existem riquezas. Lembra do que eu falei? O dinheiro pode comprar o melhor colchão, mas não pode comprar o sono. O dinheiro pode patrocinar as melhores festas, mas nunca te dará um verdadeiro amigo. O dinheiro pode te levar a muitos lugares do mundo, mas nunca te dará paz. Riqueza é isso.
uma boa noite de sono, amigos verdadeiros, família. Isso são riquezas, alegria, paz, felicidade. E isso o dinheiro não pode comprar. Por isso, querido, cuidado com o materialismo. Amém? Então, embora o dinheiro e recursos sejam uma bênção de Deus, o amor ao dinheiro, o zelo excessivo pelos recursos, é a raiz de todos os males. Não é eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Então, o segundo, cuidado com a ganância que os cananeus querem te levar. Cuidado com a ganância. E terceiro, cananeus, eles agem exatamente no que nós estamos falando, na economia, nos negócios, nas finanças. Eles vêm tentando influenciar. E o que é economia? Escute a definição de uma economia: um sistema de produção, distribuição e consumo. Uma economia é saudável quando há uma relação adequada entre esses três elementos: produção, distribuição e consumo. Então, economia é o uso eficiente dos recursos. Eu gostei muito de uma fórmula que eu estava estudando. O economista Charles Wolff, ele diz que o bem-estar material do homem, escute isso, é produto dos recursos naturais, combinado com a energia humana e com o uso de ferramentas. De novo, se nós queremos ter um bem-estar material, nos sentir num estado de bem-estar, nós precisamos entender que isso é o resultado, primeiro, dos recursos naturais, aqueles recursos que estão à nossa disposição. E tudo que nós precisamos, Deus já disponibilizou para nós, colocou em nós. Essa é a lei do reconhecimento. E nós precisamos entender que Deus deu esses recursos. Depois existe uma energia humana. Nós vamos trabalhar, nós vamos estar focados, nós vamos estar trabalhando, dispostos. E ninguém pode, querido, te motivar. A motivação é interna. Nós até podemos instigar, incentivar, mas a motivação depende de cada um de nós. Existe então uma energia dentro de nós, a determinação, o foco. E então pegamos ferramentas assertivas e conseguimos ter excelentes resultados. E isso vai gerar bem-estar. Isso vai gerar um bem-estar para cada um de nós. Imagine as ferramentas lá no início. Uma enxada para cultivar a lavoura. Hoje temos uma tecnologia fantástica. Os agricultores não precisam nem sair de casa e controlam através da computação os tratores, as colheitadeiras, ele dentro de casa. Escute o que eu vou te dizer, querido. Muitos estão dizendo que falta recursos no mundo. Há uma teoria que diz que a nova ordem mundial quer diminuir a população. Não que eu concorde com isso, só estou trazendo essa teoria como evidência daquilo que eu quero falar. Porque não há recursos no mundo para tantas pessoas. Não há recurso no mundo para mais de 7 bilhões de pessoas. Escute o que eu vou te dizer. A tecnologia que nós temos hoje, somente com as áreas agrícolas que nós temos hoje no mundo, nós poderíamos alimentar 31 bilhões de pessoas. Mais de 4 planetas Terra, poderiam ser alimentados pela tecnologia que nós temos hoje, pelas áreas disponíveis a serem plantadas, sem aumentar uma área sequer. Porque há muitas áreas do mundo que não são plantadas. Querido, há uma mentira que não há provisão na terra. A terra tem abundância de espaços e recursos naturais. Pouca terra, queridos, consegue ter uma população extraordinária de pessoas morando com toda a tecnologia que nós temos hoje. Por isso, não caia na mentira do diabo que falta recursos. Isso é mentira. Segundo, não caia na mentira dos cananeus, se você tiver vai faltar para alguém. Isso é mentira. É mentira do diabo. Há recursos suficientes na terra para que nós venhamos viver a vida abundante que Deus prometeu para cada um de nós. Amém, querido? Eu sei que nessa noite, em nome de Jesus, cadeias vão cair,
O poder dos cananeus está caindo, em nome de Jesus Cristo. Declaro que cada palavra que eu libero aqui seja uma bomba destruindo todas as fortalezas que os cananeus construíram durante os anos, porque há recurso suficiente para que você viva o teu destino. Eu quero que você bata forte aí no chão e você decrete e diga: há recursos suficientes para que eu viva o meu destino, e ainda vai sobrar, porque eu vou ter para mim e vou ter para abençoar a muitos. Eu acho que você não entendeu. Fala mais alto, diga: eu vou ter para mim e vou ter para abençoar. Dá um glória a Deus aí, querido. Um aplauso ao Senhor bem forte. Aleluia. A terra tem abundância de espaços e de recursos naturais. Então primeiro o que é extraordinário, que para nós termos bem-estar, o primeiro Deus já proveu, que são os recursos naturais. O primeiro Deus já proveu em abundância. E por isso eu fico tão impactado quando eu olho os filmes Transformações, os documentários do Sentinel Group, e a gente olha aqueles lugares como as Ilhas Fiji, que era um lugar que não havia mais alimento, que os peixes tinham ido embora, mas quando aquele povo se arrepende, ora Deus muda a história daquele lugar, e aquele lugar que estava passando miséria, fome, agora se torna um lugar próspero, um lugar tremendamente abençoado. Assim eu creio que Deus vai fazer sobre as nossas vidas. Amém? Então, querido, há recursos naturais suficientes. Você precisa estar motivado, você precisa estar energizado. E lembre que energizado é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, ele gera poder, ele gera dunamis. E dunamis é essa palavra também. Ele nos energiza e ele nos leva a avançar, ele nos empodera. Então o próprio Espírito Santo nos enche de energia. Se você era uma pessoa sem energia, saiba que o Espírito Santo está te enchendo do poder dele e está gerando energia na tua vida. Te manifesta aí, querido, em nome de Jesus. Ele está gerando e ele está provendo as ferramentas certas para que você possa avançar e você possa romper. Aleluia. O principado que age nessa área, que ele é Mamon ou Babilônia. Lucas 16:13. Vamos abrir, vamos lá, abre comigo. Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções diz a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, é o principado que age na economia, é o príncipe das trevas que tenta influenciar a economia e os recursos, as finanças, os negócios. Então ali diz a Deus e a Mamon, a Deus ao dinheiro. Então Mamon, ele luta pelo lugar de Deus. A Bíblia é clara, ela diz: não tem como servir os dois, ou servimos a Deus ou a Mamon. Aquele que tem a ganância pelo dinheiro está servindo a Mamon, mas aquele que serve a Deus, ele sempre vai investir os seus recursos segundo a direção de Deus para a sua vida, segundo aquilo que Deus dirige. Então a influência de Mamon em nós aparece como um desejo excessivo por dinheiro e riqueza. Em outras palavras, ganância. Quando eu tenho um desejo excessivo por dinheiro e riqueza, é um sintoma que eu estou influenciado por esse espírito. Mamon, os cananeus. 1 Timóteo 6,10, a Bíblia diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Veja, o apóstolo Paulo fala do grande mal que o amor ao dinheiro causou na igreja primitiva do Novo Testamento. O amor ao dinheiro é sinal que alguém está sob a influência de Mamon ou da Babilônia. Amém? Ai, ai, ai.
Veja como o dinheiro trouxe tanto prejuízo lá na igreja primitiva. Então, se a ideia, querido, do dinheiro te deixa eufórico, pode ser um sinal que você está debaixo dessa influência. Vou falar de novo. Se a ideia de dinheiro te deixa eufórico, pode ser um sinal que você está influenciado por isso. Não podemos, queridos, vencer os cananeus se somos influenciados por esses espíritos. Jamais vamos tomar um monte se somos influenciados pelos espíritos daquele monte. Ou seja, se Mamon domina as nossas vidas, nunca de fato vamos viver a prosperidade que Deus tem para nós. Mas esses espíritos estão sendo vencidos. Vou falar de novo. Eu tenho boas novas. Esses espíritos estão sendo vencidos. Vamos ver a Bíblia, querido. Eu quero. O meu desejo é que você tivesse a mesma revelação e o mesmo impacto que essa palavra trouxe na minha vida. Abra Apocalipse 18, do versículo 1 ao 3. Apocalipse 18 diz assim: depois disso vi outro anjo que descia do céu. Eu estou lendo na NVI, aquela que estava a nova versão transformadora, acho que tem a mesma tradução. Depois disso vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia, e ela se tornou habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, e antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então aqui está falando do sistema econômico do mundo, e é uma palavra profética que chegaria um tempo que o sistema econômico do mundo entraria em colapso. Será que esse não é um tempo? Que o sistema econômico do mundo entrou em colapso? Não, entenda, não é a riqueza que vai entrar em colapso, mas o sistema do mundo. O sistema de dominação dos comerciantes cananita, esse vai entrar em colapso. O Senhor compara esse sistema corrompido atual como fornicação. Preste atenção no que eu vou dizer, querido. Todas as vezes que nós confiamos nas riquezas, nos bens que temos e não em Deus, é como ser infiel, porque estamos colocando outro no lugar do nosso Deus. Uau! Somos chamados a não nos contaminarmos com o poder desses espíritos babilônicos. Babilônia significa confusão, tudo misturado. E a Bíblia diz que nós precisamos separar o precioso do vil. Aqueles que vão viver o reino de Deus precisam separar o precioso do vil. Separar aquilo que é de Deus, aquilo que vem do Senhor, dessas coisas do mundo que está tudo misturado. Agora no próximo versículo, versículo 4 de Apocalipse 18 diz assim: então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuem-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Querido, esse sistema corrompido está caindo por terra, e Deus está levantando os seus discípulos, os seus filhos, que vão começar a influenciar nos negócios, que vão influenciar, querido, nessa questão nesta área tão importante, que é a área dos negócios, das finanças. Você pode dizer amém? Deus está levantando os seus filhos. Agora entendo, querido, não é negociando como o mundo negocia que Deus vai nos levar a prosperar. Não é fazendo negócio, escute isso, querido, não é fazendo negócio como o mundo faz que Deus vai fazer os seus filhos prosperarem. Queridos, às vezes a gente vê crente negociando igual como pessoa do mundo, usando os mesmos sistemas do mundo. Não vai ser dessa forma.
E agora, chegando à parte agora, como a gente resolve isso? Falei dos cananeus, falei que eles querem nos levar ou a termos insuficiência financeira e termos uma mentalidade que não vamos prosperar mesmo, que nascemos para levar na cabeça, que não temos como ter uma vida próspera, que temos que nos contentar com uma vida de dificuldade e escassez, ou então nos tornamos gananciosos e colocamos isso como a principal meta da nossa vida e lutamos e pensamos nisso, e da mesma forma nos tornamos escravos de Mamon, porque só olhamos para essa forma e negociamos como o mundo negocia e usamos os mesmos sistemas que o mundo usa para que venhamos prosperar. Ainda continua uma influência dos cananeus. O que vai, querido, o que vai nesse momento nos ajudar a tomar a montanha da economia, o que vai levar os discípulos de Jesus a influenciarem esse monte, o monte da economia, vai ser através do ofício profético. O ofício profético é que vai nos ajudar a conquistar esse monte das finanças. O ofício profético, em Isaías 61:6, a Bíblia diz: vocês se alimentarão das riquezas das nações. São dias que Deus vai trazer uma grande transferência de riquezas, tirando do ímpio para dar aos seus filhos, tirando daqueles que não creem para aqueles que servem ao Senhor. Se você serve ao Senhor e é seu filho, se manifesta aí, porque uma grande transferência de riqueza Deus vai trazer. E diz mais, Isaías 61:6, agora eu vou ler Isaías capítulo 60, versículo 5, que diz assim: então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Será que alguém toma posse dessa palavra essa noite? Eu acho que você está tímido, querido. Deus tem provisão para a tua vida, Ele tem riquezas para a tua vida sim, porque você não ama o dinheiro, mas você quer usar para estabelecer o reino de Deus, você quer usar os recursos para manifestar o reino, para ganhar almas, para ver vidas transformadas. Quem pode se manifestar aí, diga amém. Eu vou falar de novo, fica a tua mão levantada e receba. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Aplauda o Senhor, amém. Deixa eu te dizer algo e te contar um testemunho. No início da comunidade Encruzilhada, quando nós tínhamos um ano de igreja mais ou menos, Deus me dirigiu a fazermos um ato profético. Eu não sabia ainda que esse texto estava falando de transferência de riquezas, não tinha essa revelação nem esse entendimento. Então eu não tinha esse entendimento. Mas nós fizemos um ato profético. E nesse ato profético, nós pegamos alguns objetos que representavam prosperidade. E o contexto desse texto fala: levanta-te e resplandece, porque as nações virão e contemplarão a glória do Senhor sobre ti. Depois leia todo Isaías 60. E fizemos um ato profético. E nós, então, na época com quem nós fizemos foi o pastor Márcio. O Márcio era novo convertido, era alguém que tinha nascido em Encruzilhada, tinha vivido em Encruzilhada, tinha estudado, tinha voltado para aquela terra, porque a palavra diz que os filhos voltarão de longe. Ele tinha saído para estudar para muitos lugares, voltou. E quando a gente fez o ato profético, nós levantamos ele sobre essa palavra, dizemos: levanta-te e resplandece, como fosse a cidade de Encruzilhada do Sul recebendo um tempo de prosperidade. E nós profetizamos: de nações, pessoas vão vir investir nessa terra. Naquela época muito pouco se investia em Encruzilhada. Hoje, queridos, o interior de Encruzilhada está todo investido por pessoas de muitos lugares, muitas culturas. Naquele lugar há investimento hoje, e muitas pessoas vêm de fora comprar terra naquele lugar para investir naquele lugar. A palavra tem se cumprido. A palavra tem se cumprido naquela terra. Eu quero dizer que hoje essa palavra vai começar a se cumprir na tua vida. Você vai ver que provisão vai vir sobre ti, que Deus vai trazer provisão sobre a tua vida. Mas lembre, querido, lembre, a igreja entendeu, naquele lugar a igreja tem investido para muitos lugares. O evangelho está sendo pregado em muitos lugares.
inclusive ela tem investido de uma forma missionária e apostólica, para que em muitos lugares igrejas sejam implantadas. Entenda que Deus vai colocar os recursos na tua mão, para que muita provisão venha sobre a tua vida, para que o Evangelho seja pregado em muitos lugares. Nós seremos um modelo de estabelecimento de igreja para as nações. Eu acho que 3 só concordaram comigo, eu vou falar de novo. Nós, o Centro Apostólico de Pelotas, seremos um modelo de implantação de igreja para as nações. Nós vamos implantar igrejas em muitos lugares do mundo todo. Nós vamos implantar igreja em muitos lugares. Para isso Deus vai ter que mandar muito recurso. Quem é que quer ser o portador desses recursos aí? Quem é que quer ser aquele que Deus pode enviar? Levanta a mão e diga: eu, Deus. Veja, que Deus esteja olhando para a tua mão, e que Deus possa enviar os recursos, e você esteja pronto para investir no reino dEle, para que vidas sejam transformadas, para que lugares sejam transformados. Amém. Hoje eu quero ser profeta de Deus aqui, e eu quero declarar que o Senhor está liberando provisão para que tomemos lugares. Nós não vamos ter provisão negociando como o mundo negocia. Quando Josafá ele vai enfrentar o exército inimigo, ele coloca a adoração na frente, e veja o que Josafá diz. Ele diz: crede no Senhor vosso Deus. Ele não é profeta, ele é rei, ele é um apóstolo do Senhor, de uma forma figurativa no Antigo Testamento. E ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Essa é a palavra para esse ano. 2 Crônicas 2020. 2 Crônicas 2020, 2 Crônicas 20:20, diga amém. E diz: crede no Senhor seu Deus e estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Hoje a palavra profética liberada sobre a tua vida é que Deus está abrindo a janela dos céus, e que você vai ver uma grande provisão vir. Eu não sei se você está crendo, querido. De acordo com o rei Josafá, uma chave para a prosperidade está no papel dos profetas. É por isso que as escrituras elas falam tanto na identificação dos falsos profetas. Quem é um falso profeta? É aquele que é movido pelo lucro. Um falso profeta é movido pelo lucro. Por isso que nós vimos que Eliseu dispensou Geazi do discipulado, quando Geazi foi atrás de recursos do Naamã, do leproso Naamã. Quando Geazi foi atrás do recurso que Eliseu tinha dispensado, ele disse: não, tu não vai comprar a bênção com dinheiro, tu não vai comprar a bênção me pagando não, tu não vai me dominar me pagando não. E no momento que ele foi embora, Geazi foi atrás e pediu recursos, dizendo que era Eliseu. E quando Geazi chega, ele diz: ô Geazi, onde tu estava? Não estava em lugar nenhum, Senhor. Eu sei que tu foi atrás de Naamã pedir recurso, por isso eu estou te destituindo do discipulado, porque o teu foco está no lucro. Falsos profetas têm um foco no lucro. Verdadeiros profetas não têm um foco no lucro, mas eles sabem o que Deus vai fazer, e por isso eles liberam. Profeta não funciona por motivos monetários. Por isso que esse dom é que vai confrontar o principado desse mundo. Vai confrontar. Em Deuteronômio 8,18 diz: mas lembrem do Senhor, do seu Deus. Deuteronômio 8,18. Lembrem do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Levanta a tua mão e diga: Deus me dá a capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. José, através desse dom profético, o dom de interpretar os sonhos, Deus colocou ele em um lugar de destaque. Por usar o dom profético que Deus havia dado para ele, se tornou alguém que trouxe provisão para o mundo inteiro. A voz profética vai trazer provisão para muitos que estão em escassez desses dias. Assim nós vimos na Bíblia: Elias clamou e a chuva veio e acabou com a seca. Eliseu forneceu óleo para que a viúva pagasse as contas e vivesse. Eliseu acabou com a fome em Samaria. Eliseu purificou a terra que era improdutiva. Está lá, se você quer abrir 2 Reis, essa é a palavra que Deus tem me dado desde o início desse ano. E de novo o Senhor me fala, quando nós estamos entrando no segundo semestre, Deus me traz a mesma palavra que Ele trouxe no início do ano. Em 2 Reis, toda 2 Reis, no final do capítulo 2 e versículo 19 diz: os homens da cidade disseram a Eliseu: como
o meu senhor vê, essa cidade é bem situada, mas as águas são ruins e a terra é estéril. E disse ele: trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então foi ele até o manancial das águas e despejou o sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte e nem esterilidade. Ficaram puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Depois no capítulo 3, no versículo 16, Eliseu diz: assim diz o Senhor, cavai neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. E assim aconteceu. Querido, não importa se a terra era estéril antes, Deus, por uma palavra profética, está tornando a terra fértil. E se você é essa terra deleitosa, te manifesta aí. Não importa se não vai haver barulho de chuva, se não há sinal, escuta isso, não importa se não há sinal de milagre na tua vida, não importa se não há sinal de sobrenatural na tua vida. Esse é um tempo que, pela palavra profética, Deus vai produzir o milagre e a provisão sobre a tua vida. Se eu fosse você, eu estava pulando no meu lugar e dando glória a Deus. Para encerrar, eu quero que você vire a página da tua Bíblia e vamos a 2 Reis 4, no versículo 40, que diz: assim serviram os homens. Quando começaram a comer do ensopado, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Não é isso que nós temos escutado esse ano? Morte, destruição, ruína, enfermidade, toda essa questão de pandemia, a morte na panela, a falta de provisão, as pessoas perdendo o serviço, as pessoas sem esperança, não há recurso. E eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Quantos têm gritado para nós e dizendo: a morte na panela? E não puderam comer. Então Eliseu se abateu, é isso que diz a Bíblia. Eliseu foi chorar, é isso que diz a Bíblia. Eliseu ficou constrangido, é isso que diz a Bíblia. Não, disse Eliseu: trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: servi o povo. E já então não havia mal nenhum na panela. Aleluia, amém. E no versículo 43 e 44 diz: seu servo porém disse: como servirei 100 homens? E respondeu Eliseu: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. Então ele lhe serviu, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Eliseu multiplicou pães para aqueles homens, porque não havia pão. Queridos, esse é um tempo, e eu quero decretar que começa hoje um tempo na tua vida de uma provisão sobrenatural, e você vai ter estratégias e ideias para prosperar. Você vai ter estratégias para fazer negócios e para ter grandes resultados, porque Deus é aquele que te dá capacidade para adquirir riqueza. Só quem crê se manifesta. O profético vai fazer com que você acesse tesouros sobrenaturais. Deus, Ele pode fornecer o maná dos céus, Deus pode produzir água da rocha, Deus pode pegar pouquinhos pães e peixes e fazer com que uma multidão seja alimentada. O nosso Deus é poderoso e Ele não está limitado à nossa razão, mas por uma palavra profética Ele muda a circunstância. E se você me toma como profeta, receba agora. Ele vai abrir uma porta, Ele vai te dar uma conexão, Ele vai te dar uma ideia criativa, mas você vai ver o recurso vindo sobre a tua vida. Só quem crê se coloca de pé, dá um brado ao Senhor aí, querido. Só quem crê se manifesta essa noite. Eu quero decretar que é chegado o tempo, pela palavra profética, das portas se abrirem. Aplauda o Senhor, brade em vitória. Oh, rabassomanacanda rabababasso. Chora lavacanda rabassomanacanda rabasso. Levanta as tuas mãos, vamos orar. Fecha os teus olhos, comece a buscar o Senhor. Querido, se você tinha um pensamento, se você tinha um pensamento limitado pela escassez, um pensamento que tentava te impedir de prosperar, um pensamento aonde você acreditava que não poderia prosperar, que você tinha que se contentar com o que você tinha hoje, esse poder cananeu é vencido na tua vida, se quebra na tua vida, em nome de Jesus. Ou quem sabe você estava influenciado pela ganância, o dinheiro não era mais um servo para servir ao Senhor, mas era aquele que guiava a tua vida. Eu quero proclamar que hoje cai por terra o poder desse Espírito em nome de Jesus.
E hoje começa um novo tempo. Vamos cantar a bênção. Hoje eu, como profeta do Senhor, quero liberar a bênção sobre a tua vida. E nós vamos cantar essa canção que tem por título A Bênção. E hoje você vai ser, em nome de Jesus, abençoado. Recebe aí no teu lugar, recebe na tua casa. Recebe aí essa palavra, porque hoje é uma palavra profética sobre a tua vida. Vai orando, ora o mais alto que você pode. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar sabedoria. Mas você não vai ficar em escassez, você não vai ficar sem os recursos, porque o Senhor vai te dar sabedoria, graça, unção. Pela palavra profética as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Essa é uma palavra para a tua vida hoje. Essa é a bênção de Deus sobre ti. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Você pode dizer amém? Pode levantar a tua mão e dizer amém. 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 Eu concordo, assim seja. Eu concordo, assim seja. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. E faça brilhar o seu rosto sobre ti. Faça brilhar seu rosto em ti. E conceda a graça, o seu favor imerecido. E te dê a paz. E te dê paz. Levanta a mão e diga amém. 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 Derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Aleluia. Se derrame até 1000 gerações, Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000. Receba gerações, família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. De dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por o Senhor, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Levanta a mão e diga amém, diga assim é, assim é. Amém.
Ave, ave. Recebemos a Tua palavra, Pai. Recebemos essa bênção sobre as nossas vidas.